Salve, salve família boleiros e boleiras do Cartola 2021. Tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. Como vocês estão? Seus doidos malucos pro Cartola, tudo doido, eu sou doido, você é doido, todo mundo é doido, a gente arranca o fio de cabelo, mas a gente ama a Cartola, é o mais importante, né? A Cartola é a nossa paixão, né? Virou paixão nacional, né? Ô, Cartola maluco. E aí, como vocês estão? Tudo bem, galera? Tudo jóia? Trazendo para vocês mais um vídeo de análise para tiro curto, é isso mesmo, para você, amigo e amiga cartoleiros, que gostam de jogar aquela ligazinha valendo. Então vou deixar aqui algumas dicas para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Mas antes de começar nosso vídeo, como sempre venho, estou aqui estendendo meus tapetões para vocês, vermelho, amarelo, cor de rosa, branco, azul, verde, da cor que você quiser, mas que vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal Boleiros do Cartola 21. Eu, seu amigo maluco boleiro, estou aqui sempre lhe pedindo, se você não conhece ainda o nosso trabalho, não conhece o nosso canal, eu te peço, com muito carinho, com muita humildade, dá uma força pra gente, ajuda a gente a crescer no mundo aí do YouTube, no mundo do Cartola. Eu quero levar o nosso trabalho para muito mais pessoas, eu quero compartilhar, né, a nossa paixão com mais cartoleiros, com nossas amigas cartoleiras. Então, dá uma força pra gente, link vermelhinho aqui embaixo, clica nele, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E também, perdão galera, deixe um super like para nós que vai nos fortalecer. Galera, normal, não vou editar o vídeo, espirrei mesmo aqui. Esse negócio, eu vou editar vídeo. Não, aqui é normal mesmo, aqui é no pelo. Brincadeira, galera, tá bom? Deixa um likezão pra gente, vamos fortalecer nossa família, tá? E caso você queira participar de qualquer grupo nosso, seja o nosso resenha, seja o nosso assessoria, tem o nosso contatinho aqui embaixo do WhatsApp. É só você entrar em contato comigo ou com algum administrador nosso, que nós teremos o grande prazer em tê-lo dentro de nossa família, tá bem? Venha ser um boleiro, tá? Galera, deixe nos comentários, eu quero saber como foi tua pontuação na rodada de número 11, tá? Se você deu uma mitada, se você zicou, como que foi. Então passa aí pro boleiro, quero ver se você deu uma zicada, se você ganhou alguma liga, ou se você subiu aí nas suas ligas de premiação, tá bom? Quero ficar sabendo aí para ver se quanto mais eu puder te ajudar, será melhor. Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo então. Lembrando, nosso vídeo de dicas e análise para a rodada 12 de tiro curto. Bora com o boleiro. Então, voltando aqui, galera, vamos começar então, né, falando dos próximos confrontos da rodada 12, lembrando que não teremos jogos, tá, no meio da semana, então temos esse tempo mais tranquilo para estudarmos juntos, tá? Nós temos aí o jogo entre Ceará e Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, Chapecoense contra o Cuiabá, Atlético Goianiense contra o Palmeiras, Bahia contra o Flamengo, Inter contra o Juventude, Bragantino contra o Santos e América Mineiro contra o Sport, tá? Jogos que parecem um pouco complicados, né? Vamos tomar cuidado com esses jogos aí em meio de semana de Libertadores, Sula e etc e tal, né? Vários times vão ir poupando, né? Isso às vezes não é só ruim para nós na questão de perder jogadores, mesmo que nós tenhamos aí o banco de reserva, mas também tem aquela questão de formação tática do próprio time, né? Você viu o Atlético Mineiro aí vencendo somente de 1-0, né, do América, né? Um time que vinha aí fazendo 2, 3, 4 gols. Então você vê que perde-se bastante força o time quando tem que entrar com um time misto. Então vamos ficar de olho nisso. É para isso que eu quero passar alguns dados aqui para vocês, tá? Galera, eu geralmente, tá, quando vou fazer um estudo para tiro curto, né, eu penso mais na parte defensiva. Por quê? Porque ali nós temos ali 5 jogadores. E se esses 5 jogadores prevalecer com o SG, nós aí no mínimo ganhamos 20, 25 pontos, né? Logicamente que é um bônus, e se, né, algum zagueiro fizer um gol de cabeça, ou principalmente os laterais, que tem bastante lateral ofensivo, né, fazer aí, né, uma assistência, até mesmo participar de um gol, né, a gente ganha uma pontuação melhor. Então eu sempre foco um pouco mais na parte defensiva, né, para tentar manter uma zaga segura. Meio de campo para frente se torna um pouco mais fácil, eu gosto de arriscar, então eu quero trazer uns dados aqui para vocês. O primeiro dado que eu quero trazer para você é o seguinte, vamos lá junto com o boleiro, tá? Vamos falar em SG, estatística de SG, tá? Em campo geral. Jogando em casa, quais os times que mais conquistaram SG nas últimas partidas? Nós temos aí o Fluminense, o Atlético Goianiense, São Paulo, aí vem uma tropa toda, né? São Paulo, Bahia, Corinthians e Ceará. Só que, desses times que conseguiram segurar SG, vão enfrentar os outros times. Então vamos olhar pelo outro lado. Olha só, o Atlético Goianiense é o segundo time que mais manteve SG, perdão. Só que o Palmeiras é o time que menos cedeu SG jogando fora de casa. Então, pensando por esse lado, zaga do Atlético Goianiense é perigoso.
Agora, olha o confronto entre Fluminense e Grêmio. Inclusive, o Grêmio vai desfalcado aí, né? Tem jogadores que vão ser dispensados para descansar, principalmente do Hugo Costa. Então, o time do Grêmio ainda a gente sabe que está em recuperação, um time que não vem marcando tantos gols. Então, por esse motivo, a gente poderia fazer uma aposta na parte defensiva do Fluminense, tá? Por esse dado estatístico, a gente vê que o Grêmio é o time que mais cedeu SG jogando fora de casa. Então isso pode prevalecer para o Fluminense, tá? Aí você pega o Atlético Goianiense, Palmeiras não cede. Você pega o São Paulo, Fortaleza não cede, assim como o Flamengo não cede. Então tem que tomar cuidado com esses times aqui. O time aqui para mim, né, jogando em casa, os times talvez que seriam mais seguros para SG seria o Fluminense, tá? E eu faria uma aposta no América, tá? Porque o Sport jogando fora de casa cede bastante SG, tá? Assim também, tá? Por exemplo, que você pode fazer uma aposta na defesa, né? Vou até pegar aqui agora os times jogando fora de casa. Times que mais conquistaram SG jogando fora de casa. Nós temos aí o Fortaleza, Atlético Mineiro, Juventude e Santos, tá? Esses foram os times que mais mantiveram SG jogando fora de casa. Aí em contrapartida, olha só, talvez fazer uma aposta na zaga do Fortaleza pode dar bom, porque o São Paulo também jogando em casa cedeu SG, né? Então você vê que é um confronto parelho, um confronto de dados altos, né? Olha a questão do jogo do Atlético Mineiro. Para mim, é uma zaga que a gente pode fechar sim, porque o Corinthians é um time que cede SG quando joga em casa, tá? Uma aposta no Juventude, eu faria sim. Seria uma ousadia, mas eu faria, porque você vê que não cedeu tanto, mas o Inter cedeu 3 jogos de SG. Então pode ser que o Juventude consiga. Vale fazer uma aposta, assim como o Cuiabá, tá? Santos, não muito, porque conquistou, mas o Braga não cede muito SG para quem quando joga dentro de casa. Tá? Inclusive nos outros vídeos que eu disse, eu falei, é um jogo que eu tô correndo de apostar em jogadores na parte defensiva. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês pontuação. Tá? Eu quero pegar pontuação de defesa. Vamos lá. Vamos falar de zagueiros. Tá? Junto com o boleiro aqui, olha só, os times que mais conquistaram pontuações com seus zagueiros jogando em casa, tá? Nós temos aí o São Paulo, o Bahia, o Fluminense, o Bragantino. Só que por outro lado, olha como bate o dado estatístico de SG do Fluminense. O Grêmio é o time que mais cedeu pontuação para zagueiro. Então, esse dado bate junto com o outro que a gente acabou de estudar, que é fazer uma aposta na zaga do Fluminense seria uma boa, tá? O do São Paulo seria uma ideal, só que o Fortaleza é um time que não cedeu tanta pontuação para zagueiro. Eu já fico meio sistemático. Mas, por exemplo, zaga do América, eu já faria uma aposta, porque o time do Sport cedeu pontuação para zagueiros. Tá? Jogando fora de casa, a gente vê que o Atlético Mineiro, Flamengo e Fortaleza, Atlético Paranaense, os times que mais conquistaram pontuações jogando fora de casa com seus zagueiros. E vamos aqui colocar o seguinte, agora quem, né, não vem, quem na verdade cedeu bastante. Olha só, São Paulo, né, é um time que cedeu muita pontuação jogando em casa para zagueiro, tá? O Ceará, né, é um time que não cedeu tanta pontuação, mas quem tá pegando os jogos do Ceará tá vendo que o Ceará vem de vários empates, né? E a zaga do Atlético Paranaense é uma zaga boa, tanto os laterais, tá? No Juventude, eu arriscaria, como eu falei para vocês, fazer uma aposta, porque o Inter cede pontuação para zagueiro. Então vale fazer uma aposta. Assim como o do Cuiabá. Ah, boleiro, mas o Cuiabá quase não conquistou ponto com o zagueiro. Tudo bem, eu tô pensando em SG. Né? E o Chapecoense cede pontuação para zagueiro. Então vale fazer uma aposta. Certo? Vamos falar de laterais. A gente ainda tá falando da parte defensiva. Olha aqui, ó. Novamente, você vê que o confronto entre Fluminense e Grêmio permanece bom, porque tanto com parte defensiva, SG e zagueiro, laterais também do Fluminense conquistaram bastante pontuações jogando em casa, e o Grêmio é o time que mais cede pontuação para laterais, tá? Então vale fazer essa aposta, né? Laterais, né, do Bragantino, vale uma aposta principalmente falando do lado direito, porque o Santos cede, né? Você vê que o Atlético Goianiense é muito forte com seus laterais. Só que o Palmeiras é um time que não cede pontuação para laterais. Então tome cuidado na hora de apostar nos laterais do Atlético Goianiense. No máximo ali no Natanael, por quê? Porque ele joga como ponta.
tá? Então pode dar bom aí, beleza? Talvez laterais do América Mineiro, pode ser, porque o Sport cede muita pontuação para lateral. Então vale fazer uma aposta nos laterais do América também, tá? Jogando fora de casa, você vê aí que vale fazer uma aposta nos laterais do Atlético, porque o Corinthians é o time que mais cede pontuação para lateral. Então vale colocar laterais do Atlético, tá? Laterais do Fortaleza, né? Vale fazer uma aposta, tá? Laterais do Palmeiras, né? Não é uma ousadia, seria mais aí pensando justamente no SG, tá? E no máximo ali laterais do Atlético Paranaense, tá? Agora eu quero fechar aqui com vocês desarmes de laterais, tá? Olha só, vou pegar aqui, ó, das últimas 5 rodadas, tá? Os times que mais conquistou desarme foi laterais do Inter, Bragantino, né? São Paulo e Fluminense. Tá? Então, voltando a dizer que laterais do Fluminense é uma boa. Tá? Laterais do Bragantino, como eu acabei de dizer, principalmente lado direito do Bragantino, é uma boa. Tá? Uma aposta ali no Saraiva, pode ser, tá? Porque o Juventude cedeu pontuação e desarme para laterais. Você vendo agora laterais jogando fora de casa, que desarmam bastante. Palmeiras, Flamengo, são os times que mais têm desarme com seus laterais, tá? Mas você vê que tanto o Atlético Goianiense quanto o Bahia não são times que cedem tanto desarme, mas provém sim, colocar pelo menos aí um lateral talvez, né? Você escolher 2 times na sua zaga, um lateral do Palmeiras, um do Flamengo, vale fazer uma aposta. Colocaria laterais do Atlético justamente porque o Corinthians é um dos times que mais cede desarme jogando em casa, assim como o Inter é um time que cede muito, da mesma maneira que o Inter conquista muito desarme, o Inter também cede. Então uma aposta ousada em algum lateral do Juventude não seria uma má ideia não, tá? E laterais do Fortaleza, beleza? Fiquem de olho nessa parte que eu falei para vocês, tá? Olha só aqui, ó, um outro dado legal. Novamente, você vê que o Fluminense, na questão da parte de defesa, né, todos os dados estão batendo. Você vê que o Fluminense é o time aí, jogando em casa, que teve mais assistência com seus laterais. E o Grêmio é um dos times que mais cedeu assistência para laterais. Então, laterais do Fluminense seria uma boa para essa rodada, tá? Fora de casa, você vê que laterais do Flamengo, uma boa, porque são laterais que dão assistência. Tanto o Isla quanto o Mateuzinho. Do Fortaleza também é uma boa. Eu arriscaria. Do próprio Atlético Mineiro, porque o Atlético já conseguiu assistência com lateral. E o Corinthians é um dos times que mais cedeu assistência para laterais. Tá? Então vale fazer essa aposta aí. Beleza? Então, assim, galera, voltando aqui para os jogos, né? Deixa eu voltar aqui para os jogos aqui. Vamos lá. Boleiro, quais zagas você me indicaria para fechar uma zaga para tiro curto? Tá? Para mim, principalmente Fluminense, Atlético Mineiro, tá? E eu faria, tá? Né? Um time que você pode colocar aí também é o América Mineiro, tá? E aí 2 apostas, o Juventude e o Cuiabá. Tá? Eu fecharia minhas zagas com esses times. Ah, mas você não falou do Flamengo. A gente viu assim, as melhores pontuações foram para laterais do Flamengo. Então, caso você queira fechar o goleiro e 2 zagueiros, por exemplo, do Fluminense e colocar 2 laterais do Flamengo, é válido. Assim como você pode mesclar o Flamengo com o Atlético Mineiro, assim como você pode mesclar o Fluminense com o Atlético Mineiro, ou o América, né, com o Fluminense. São essas as equipes que eu faria uma aposta para tiro curto, tá? Voltando aqui para te falar. Fluminense, Atlético Mineiro, né? Como eu expliquei para vocês, na ousadia, o Juventude, né, e o Cuiabá, tá? Eu tô focando um pouquinho no América. Quem sabe o América consiga sair aí com o SG para cima do esporte. Então eu acho que vale fazer uma aposta, tá? Então são esses times que eu acho que dá para manter aí um quinteto ali, né? Uma parte defensiva toda, né? Mais bacaninha aí para você manter um SG, tá? Eu vou pegar aqui, nós já falamos na parte defensiva, né? Eu quero pegar aqui pontuações para meio-campistas, tá? Para vocês apostarem em bons meio-campistas. Olha só. Nos últimos 5 jogos, os times jogando em casa que mais conquistaram pontos com seus meio-campo. Nós temos aí o Bragantino, o Ceará, o Fluminense,
e o Inter, jogando em casa, tá? Aí a gente vê o time que cede, né? Você vê que o Ceará vale fazer uma aposta no meio de campo porque o Paranaense cede. Fazer uma aposta em algum jogador do América é válido porque o Sport cede, do Fluminense é válido porque o Grêmio cede, né? Jogando fora de casa, meio-campistas. Do Palmeiras, não tenho nem o que falar. Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses são meio-campistas que vêm conquistando mais pontuações nas últimas 5 rodadas. E você vê aí que o Atlético Goianiense cede, que o São Paulo cede, né? O Ceará já não cede tanto, mas o Atlético Paranaense tem bons meio-campistas, principalmente falando do Terans, tá? Outro meio-campista que você pode fazer, aposta, logicamente, o Flamengo não conquistou tanto com seus meio-campistas, mas o Bahia é um time que cede bastante quando joga em casa. A Chapecoense é um time que cede muita pontuação quando joga dentro de casa, então vale fazer uma aposta bem ousada em algum meio-campista, principalmente até porque vai sair mais barato, do Cuiabá, tá? Então, continuando em meio-campistas, vamos falar em assistências. Olha os times que mais deu assistência com seus meio-campistas. Bragantino, Ceará, acabei de falar do América, hein? América e o Bahia. E olha só, o Atlético Paranaense, junto com o Cuiabá, é o time que mais cedeu assistência para meio-campista. Então, qualquer meio de campo ali, falando ali de Lima, Jorginho, até mesmo do Vina, do Ceará, é uma boa para essa rodada, tá? Meio-campista do Bragantino também é excelente, porque o Santos já tomou, é o segundo time que mais tomou assistência jogando fora de casa, tá? No América também, principalmente falando ali do Juninho Valora, porque não foi tanto, mas o Sport já cedeu assistência para meio-campista. Fora de casa, Fortaleza, Palmeiras e Atlético Paranaense. São os meias mais fortes para assistência. Então foquem nesses meio-campistas para assistência, tá? Jogando fora de casa, que é aí o Fortaleza, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, tá? Continuando com o meio de campo aqui. Finalizações. Times que mais finalizam com seus meio-campistas, tá? Olha como o time do Fluminense para a rodada é uma boa. Tanto na parte defensiva você vê que finaliza bastante e o Grêmio cede. Continuando com o Ceará, porque conquistou bastante finalização com meia, e o Atlético Paranaense é um time que cedeu finalização para meio-campista, tá? Do Atlético, do América Mineiro, excelente, porque o Sport é um dos times que mais cedeu finalização para meio-campista, tá? Agora, meio-campistas que mais finalizaram jogando fora de casa. Palmeiras, Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, tá? Então, meio-campistas participativos para finalização do Palmeiras, Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é uma boa para essa rodada, tá? Vamos enxugar? Gols. Olha só. Olha como o Fluminense vem sempre ali uma boa para essa partida, né? Essa rodada 12 para tiro curto. Você vê aí, ó, time que fez 2 gols, né, nos últimos 5 jogos com meio-campista, e o Grêmio sofreu gols de meio-campistas, tá? Você vê que do próprio América fizeram 2 gols com meio de campo e o Sport tomou gol de meio de campo, tá? Incrivelmente o São Paulo, né? Mas o São Paulo é difícil escolher um meia, né? A não ser o Benítez, né? Jogando fora de casa, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, os times que mais fizeram gols com seus meios de campos. Só que aí complica um pouquinho. O Ceará não tomou gol ainda de meio de campo, então eu já fico um pé meio atrás. O único cara que eu faria uma aposta de meio de campo do Atlético Paranaense seria o Terans, tá? Agora, do Palmeiras vale muito a pena, porque o Atlético cede muito, tá? Do Atlético Mineiro vale legal, porque o Corinthians já tomou gol de meio de campo. Do Flamengo vale, porque o Bahia é um dos times que mais tomou gol de meio campista, tá? Então, esses aí são meio campistas pra gente fazer apostas, tá? Boleiro e atacante. Atacante se torna um pouco mais fácil, né? Vou dar uma enxugada aqui, ó, nas 3 últimas rodadas. Olha só, times que mais finalizaram nos últimos 3 jogos com seus atacantes. Fluminense, Bragantino, Atlético Goianiense, tá? São times que finalizam bastante quando jogam em casa. Então, ainda continua valendo. Jogadores do Fluminense é uma boa, tá? Você vê que o Grêmio sofre muita finalização de atacante, tá? Do América vale fazer uma aposta porque o Sport
tomou muita finalização de atacante, tá? Então, esses atacantes jogando em casa. Jogando fora de casa, nós temos aí, ó, o Grêmio, o Flamengo, o próprio Cuiabá e o Fortaleza. É aquilo que eu falei. O Grêmio, pra mim, é o seguinte: quem viu nossos vídeos de estatísticas e análise, eu falei, o Grêmio é um time que finaliza bastante, propõe bastante jogo, mas erra muito na hora de finalizar, tá? Então, tá um dado aqui, seria uma aposta com o Fluminense? Sim, nunca se descarta um Diego Souza, tá? Mas não é de encher meus olhos. Mas atacantes do Flamengo, do próprio Cuiabá, do Fortaleza, do Palmeiras e do Atlético Mineiro é uma excelente. Até mesmo do Atlético Paranaense, que é um time que não finaliza tanto com seus atacantes, mas o Ceará cede muita finalização para atacante. Então vale fazer uma aposta no Matheus Babi, tá? Vale fazer uma aposta, beleza? Gols. Olha lá. Nos últimos 3 jogos, Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense foram os times que mais fizeram gols com seus atacantes. O Santos, o Atlético Paranaense e o Sport é os times que mais sofreu gols de atacantes. Então, atacantes do Bragantino, Ceará, tá? Não vou dizer nem tanto do Atlético Goianiense, mas do América, do Fluminense jogando em casa, é uma excelente para essa rodada de número 12. Atacantes do Fortaleza jogando fora de casa, vale fazer uma aposta do Cuiabá. Você vê que do Palmeiras nem tanto, né? E do Atlético Mineiro. São atacantes que a gente pode sim fazer apostas, tá bom? Então é isso, galera. Eu quis dar só uma baseada aqui para vocês, tá? Vou rapidamente aqui passar para vocês algumas dicas de jogadores. Eu praticamente já falei aí para vocês, tá? Mas vou deixar aqui para vocês dicas de 5 goleiros aí para essa rodada de tiro curto. Gabriel Chapecó seria a minha primeira indicação, tá? Minha segunda indicação, Marcos Felipe, do Fluminense. Minha terceira indicação, Everson, do Atlético Mineiro. Minha quarta indicação, eu faria uma aposta no Matheus Cavicchioli, tá? Aqui, ó, do América. E minha quinta e última indicação, eu faria uma aposta no Bento, do Atlético Paranaense, tá? São goleiros que eu acho que podem trazer pontuações boas aí para vocês, tá? Zagueiros, tá? Como eu falei para vocês, vale fechar a zaga aí, tá? Do Atlético, né, Mineiro aí, com o Júnior Alonso, a tropa toda, né? Você tem bons jogadores aí, como o Manuel, do Fluminense, né? O Gabriel Lacerda, do Ceará, né? Você tem aí o Lucas Claro para fechar lá a zaga do Fluminense, tá? Pedro Henrique é um ótimo zagueiro do Atlético Paranaense, tá? Pensando um pouquinho mais numa ousadia, o Éder do Atlético Goianiense é uma boa, tá? Qualquer um dos zagueiros do Américas vale fazer uma aposta aí, você tem o Zé Vitor, né, que vale fazer uma aposta, tá? Então são zagueiros que eu confiaria para essa partida. Laterais. Vale, como eu falei para vocês, dobrar os laterais do Atlético Mineiro, com Dodô e Guga. Faria uma aposta numa dobra aí entre os laterais do Atlético Paranaense, com Kelvin, né? Vinha, um excelente meio-campista, o próprio Natanael, porque ele vai jogar como ponta, então excelente, tá? Uma assistência, um gol dele é muito válido, tá? O Felipe Jonathan para essa rodada é uma boa, tá? Que ele vai pegar exatamente o lateral onde joga o Aderlan, né? Que tá meio vago, né? Então vale fazer uma aposta no Felipe Jonathan. Samuel Xavier é uma boa, né? O Egídio, né? Aqui você pode fazer uma aposta também bacana no Saraiva, né? Por mais que eu não estou muito confiante no Inter, mas vale fazer uma aposta no Reinaldo, do São Paulo, né? Fiquem de olho no Alan Ruschel, do América, tá? Fica de olho nesses jogadores aí, tá bom? Vamos aqui para os meio-campistas. Galera, meio-campista tá muito fácil de falar, porque, por exemplo, Ederson, né, do Fortaleza é uma excelente para essa rodada. O Lima do Ceará, o Scarpa, o Arrasca, o Nátio Fernandes, Rafael Veiga. Preste atenção no Juninho Valoura, né, o próprio Pikachu, tá? Agora é o seguinte, fora da curva, vale fazer uma aposta no Praxedes, que a gente viu que o Santos toma assistência e gol de meio-campista e o Praxedes já fez gol, então vale fazer uma aposta no Praxedes, do Bragantino. Vale fazer uma aposta, né, no Patrick do Internacional, no Gabriel Teixeira do Fluminense para essa rodada, é uma boa, tá? Um cara aqui fora da curva, o Casares do Fluminense é uma boa, o Johan do Atlético Mineiro. Fica de olho também no Eric Ramírez, tá? Se eu abrir aqui para vocês, ele já tem 2 gols, 1 assistência e 12 desarmes. É um bom jogador, tá? E o Santos cede pontuação para meio-campista, tá bom? E fora da curva, deixa eu passar aqui, galera. O Alisson do Grêmio é uma aposta, tá?
Você pode fazer uma aposta no Wesley do Juventude, Jean-Pierre do Grêmio, tá? Não está aqui, mas logicamente o Terans do Atlético Paranaense é uma boa, o Vina do Ceará, tá bom? Vamos lá para os atacantes. Atacantes é a mesma coisa. Matheus Peixoto é válido para essa rodada, Marinho é válido, Hulk, né, o Savarino, fica de olho no Luca. Eu acho que o único que indicou o Luca no Fluminense na rodada passada e ele deu uma baita numa mitada. Então fica de olho, tá? É um bom jogador, eu já tinha falado nisso. Para essa rodada, vale fazer uma aposta no David do Fortaleza, no Matheus Babi do Atlético Paranaense, no Caio Paulista do Fluminense também, tá? No Vitinho do Atlético Paranaense. Nós temos aí também, ó, uma aposta que você pode fazer usada, tá? Tanto no Cleison quanto no Danilo Gomes do Cuiabá, tá? O Rodolfo José do América pode ser uma boa, até porque o Ribamar sentiu uma lesão e não vai pro jogo, então ele pode sobrar essa bola lá pra ele e vale a pena, tá? Ele ainda continua sendo batedor de pênalti. Se ocorrer um pênalti aí contra o Sport, ele pode finalizar, legal? Outro cara fora da curva que você pode fazer uma aposta legal, tá? Você tem aí, ó, o Lucas Bragas dos Santos, tá? Tome cuidado só com a questão do Gabigol, tá, galera? Ele é excelente pra rodada, mas ele precisa de quase 25 pontos pra começar a valorizar. Então, se ele fizer somente um gol, tudo bem, boleiro, eu jogo Liga de Tiro Curto, não tô nem aí. Beleza, então o Gabigol sempre é uma boa. O Gabigol é o cara dos gols. Mas, gente, vai doer teu bolso na hora de pensar na escalação, tá? Pra técnico, galera, opa, eu misturei aqui múltiplos, tá? 4 indicações aí de técnico só pra vocês, tá? Pelos confrontos, eu colocaria, vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Wagner Mancini, do América, tá? O Roger Machado, do Fluminense. O Abel, do Palmeiras, tá? E faria uma apostinha no Cuca, do Atlético Mineiro, tá? Nosso time ficou montado assim. Fechei um quinteto aí com divisão de jogadores do Cuiabá e América Mineiro. Estou indo numa formação de 4-4-2, 4 meio-campistas, estou indo de Ederson, Scarpa, Valoura e Nátio Fernandes de capitão. Meu ataque vou de Hulk e Luca, meu professor Mancini. Fechei assim, tá? Meu time custou somente 104 cartoletas, tá bom? Então é isso aí, galera. Fiz um vídeo um pouquinho mais longo, mas como é para tiro curto, eu gosto de detalhar algumas análises aqui para vocês. Espero ter ajudado todos vocês. Pensem direitinho, pega as dicas do boleiro, forma uma boa zaga aí, rumo pra mitada. Só vou deixar um conselho. Caso você ganhar uma liga aí de R$1.000, não esqueça de fazer um pix pro boleiro de presente. Tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Cuide-se, cuide da sua família. Um beijo do seu amigo boleiro e fui!